Então, como é que ele demonstra essa jornada de uma forma visual? Então, como nós conversamos no começo, o Vogler ele fazia uma jornada no sentido horário. O Campbell faz no sentido anti-horário. O que isso muda? Praticamente nada. Mas quando você vai ler pela primeira vez de uma forma e você está acostumado com a outra, dá um problema na tua cabeça. Então, estejam atentos aos passos da jornada mais do que ao desenho em si. Tá? Saibam quais são os primeiros passos que acontecem na jornada para que vocês consigam identificar a forma correta de ler o mapa. Tá? Esse mapa é colocado também nas chaves. Tá? Então ele se mostra assim. E eu vou abri-lo aqui no Flipchart. Tá? Ele é um ciclo. Como a gente comentou, ele começa no mundo comum, faz toda uma descida até o mundo especial e retorna ao mundo comum. Então ele coloca o limiar entre mundos, ele cita no livro como sendo o limiar da aventura. Você tem no início o chamado, aqui no mundo comum. Esse aqui é o mundo comum. E aqui é o mundo especial. Tá? Você tem o início da jornada no mundo comum. Então você tem, mais ou menos aqui, no teu trecho de história, o nosso chamado da aventura. Imagine isso aqui como sendo o ciclo total da aventura. Então você tem ele descrevendo o mundo comum aqui, na primeira etapa. Acho que ele até descreve aqui, ele não coloca. Você tem ele no mundo comum aqui na primeira etapa, aí você tem o chamado da aventura. Na sequência você tem um auxiliar, que é o nosso arquétipo do arauto. Tá? É a pessoa que vem do mundo especial e traz essa parte do mundo especial consigo. Tá? Você tem aqui os seguintes passos. A passagem pelo limiar, que compõe a batalha com o irmão, batalha com o dragão, desmembramento, crucificação, abdução, jornada no mar, já no mar da escuridão, jornada no reino maravilhoso e ventre da baleia. Tá? Ele compreende essa parte quando você atravessa esse limiar. Tá? É a travessia. Você tem essa entrada no mundo mágico. Em seguida você vai ter provas. Depois de provas você vai ter auxiliares. Pode acontecer no mesmo momento, tá? Você conhece os personagens desse mundo mágico. Quem são as pessoas boas, quem são as pessoas ruins, quem são os seres que estão do seu lado, quem são os seres que estão contra você, quem são os seres que você não sabe para que são. Tá? E quando você desce a parte mais funda da tua aventura, você tem a transformação. Tem a transformação. Você tem essa apoteose. Você tem a união com a deusa. Você tem a sintonia com o pai. Tem a mulher como tentação. Tudo aqui embaixo. No oposto de onde eles estavam no começo. Certo? Você tem a transformação. Sofreu a transformação, que é que ele coloca como sequência. Fuga. Tá? A fuga desse mundo. Quando ele volta aos limiares entre mundos, você tem o retorno, a ressurreição, o resgate, a luta no limiar, a travessia desse limiar novo. Em histórias isso pode ou não ocorrer, tá? Mas é uma possibilidade de recurso narrativo que pode ser usado. De novo, faz parte da jornada. Então ele está aqui com um objetivo. Se vocês não vão usar o objetivo correto, não usem. Que vai parecer pobre essa construção. Travessia do segundo limiar. Certo? Atravessei o limiar, eu vou ter o elixir
dentro do mundo real. E essa é a construção da jornada. Tá? Esses são os passos que são montados para ser construída uma história com base na jornada. Tá? É isso aqui que se espera que aconteça com o herói quando você vê uma jornada do herói. Quando você vive uma jornada do herói. Quando você escreve uma jornada do herói. Tá? Nem todos os passos daqui são necessários. Lembre-se daquilo. Utilizem só o que for interessante, o que for útil para a narrativa de vocês. Tá? Na transformação, por exemplo, você não precisa ter um encontro com a Deus, a mulher como tentação e a sintonia com o pai. Senão você vai colocar um monte de pontos focais de crise na tua história que vai ficar confuso o que era o quê, qual que era o teu objetivo. Então, foca naquilo que você está construindo. Primeiro, você vai tratar um determinado aspecto de sombra na tua história, então você trabalha a tua crise com base na sombra. Aqui é crise, tá? Crise. A crise da tua história é quando você sofre a transformação. É quando tudo parece que não vai mais ter jeito. É quando você faz a aprovação suprema. Quando você se transforma. Você tem teu momento de morte do personagem. Morte real. E você ressurge. Certo? Essa é a crise. Quando você tem essa travessia de limiar aqui, essa dificuldade de sair do mundo mágico para o mundo real, é onde você tem o clímax. É onde você tem o será que isso vai dar para fazer? Será que o herói vai conseguir sair? Será que eles vão ficar juntos? Será que o vilão morreu mesmo? Aquela transformação que você sofreu pode ser tudo perdido se você não conseguir voltar. Se você não conseguir mudar. Se você não mudar a forma de pensar. E tudo tudo que antes era só uma ameaça, agora se transforma em um medo real. Tá? Então, isso que ele está construindo, essa construção do ser que você tem aqui, primeiro você tem os personagens de vilões, ou personagens aliados aos vilões, que eles vão tentar te impedir de chegar no teu objetivo, que é se transformar. No momento que você se transformou, as pessoas não vão querer que você não sofra mais a transformação, ou não chegue até lá, porque você já chegou lá. Você já conseguiu o elixir. As pessoas vão querer te derrubar aqui no mundo, que é o mundo delas, impedindo que você passe para cá. Tá? Então, de novo, uma coisa que eu já falei bastante durante essas aulas. Se vocês escreverem a jornada como recurso unicamente narrativo, vocês podem ter histórias simples. Vocês podem ter histórias banais. Vocês podem ter histórias de que quem conhece a jornada, ou já leu alguma coisa sobre a jornada, vai dizer assim, isso é uma jornada do herói. Isso é uma clássica jornada do herói. E já vai saber para onde é que está seguindo. Então tente enfocar a jornada do herói na camada psicológica, na camada intrínseca, certo? Construa uma narrativa palpável, tá? Ele pode mudar realmente de mundo, ele pode ir até outro lugar, mas tente colocar isso com um peso psicológico. Novamente, quando você tem uma história como a do 12 minutos depois da meia-noite, em que todo o problema dele estava em admitir a morte da mãe dele, ele entrou num mundo fantástico para que ele conseguisse admitir isso para si mesmo, admitir que a mãe dele era passível de morrer e que isso deveria acontecer logo para que a vida continuasse. Você tem uma imersão maior. O teu sentimento por aquele personagem, ele aumenta. Você pensa, que dilema, sabe? Que difícil de você admitir isso para você mesmo. Que baita sombra que você tem. Porque até então, na obra, você não consegue descobrir o porquê que está acontecendo aquilo. Você acha que é só uma história de magia. No Labirinto do Fauno, a mesma coisa. No Labirinto do Fauno,
é uma obra, teoricamente, de escapismo, mas é uma obra de aceitação de dever. Você tem um personagem que precisa se transformar, certo? Você precisa que ele mude a sua forma de pensar para que ele consiga viver como o ser que ele realmente é. Ele precisa abdicar da sua própria vida em prol de uma outra vida para que ele consiga chegar ao mundo mágico. Então ele passa o tempo inteiro num limiar entre mundos, indo e voltando do mundo mágico e do mundo real. E no final, o que garante a passagem dele para o mundo mágico é essa construção.